Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libertária e hoje a gente vai continuar conversando sobre o livro Save the Cat, ou Salve o Gato, do autor Blake Snyder, no qual ele fala sobre os pontos necessários para se ter um bom roteiro de cinema. E é claro que esses pontos podem ser adaptados para se escrever um livro também. Nesse vídeo a gente vai entrar na parte mais famosa do livro, os beats, que é uma estrutura de história proposta pelo autor. No primeiro vídeo a gente falou sobre a logline, no segundo sobre os 10 tipos de filme, no terceiro sobre os impulsos primordiais, e se você tem interesse eu vou deixar o link nos cards e na descrição. Agora o Snyder entra na parte de estrutura especificamente, que são os famosos beats. Ele definiu os beats baseados na estrutura de 3 atos, assim como o Campbell, e dá para perceber no seu livro várias semelhanças e citações diretas ao livro do Campbell, que chama O Herói de Mil Faces, que tem a famosa Jornada do Herói. Aqui no canal já tem um resumo do livro O Herói de Mil Faces, do Campbell, e também tem um resumo dos arquétipos do Jung, que são citados tanto no Herói de Mil Faces quanto no livro do Snyder. Então, se você tiver interesse, vou deixar os links no card e na descrição. Voltando aos beats do Snyder, um beat é algo que faz a história mudar. Então, qualquer mudança de direção, de sentido, de qualquer coisa que você tenha colocar na sua história é um beat. O Snyder propõe essa estrutura de 15 beats. Vamos a elas então. O primeiro beat é a imagem de abertura, que deve acontecer na página 1. É a primeira impressão sobre a obra. Ela define o clima, o tom, o tipo e o estilo da história. Em geral, essa cena é espelhada no último beat, sendo completamente oposta a ela para mostrar a evolução do seu personagem. Aqui é a cena de apresentação do protagonista. O beat número 2, a declaração do tema, que deve acontecer na página 5, de acordo com Snyder. Nas primeiras páginas, um personagem, que geralmente não deve ser o personagem principal, vai fazer uma pergunta ou uma declaração, geralmente para o personagem principal, que definem o tema da obra. Não deve ser algo óbvio. Deve ter um tom coloquial, um comentário de passagem que o personagem principal não entende muito bem no momento, mas vai ter um impacto concreto na sua vida mais para frente. No resto da obra, o argumento é expressado mais vezes, provando se é verdadeiro ou não, e visto de todos os pontos de vista, analisando seus prós e seus contras. Faça com que o seu tema seja expresso logo no começo. Ele recomenda na página 5 do roteiro de filme. Ele diz para que você defina o seu tema e declare, eu posso provar. E comece a provar com a sua história. Beat número 3, a preparação, que são das páginas 1 à página 10. Nas primeiras 10 páginas, ou no máximo 12 primeiras páginas do roteiro, é o que se chama de setup, ou preparação em português, mas em geral os profissionais da área de roteiro referem-se à expressão em inglês mesmo, setup. Em geral, é aqui que os leitores e espectadores definem se estão interessados ou não na sua história. Você deve introduzir ou apresentar todos os personagens da sua trama principal. Aqui você deve apresentar todos os problemas do personagem, a sua personalidade, que provavelmente serão mudados ao longo da história, e você deve mostrar o motivo pelo qual ele vai precisar mudar se ele quiser conquistar os seus objetivos. Aqui também você deve deixar claro o que falta para o personagem ou o que é que ele quer. Esse é o local para se concentrar nas 6 coisas que precisam de correção. Essas falhas ou tiques do personagem são como pequenas bombas prestes a explodir, que de fato irão explodir mais tarde na história e depois serão desconstruídas e curadas. Eles se tornarão uma maneira de lembrar o personagem. Nesse beat, você vai apresentar o mundo cotidiano do protagonista, as suas falhas e as suas características principais. É para o público conhecer o personagem. O beat número 4, o catalisador, deve acontecer na página 12. Os momentos catalisadores podem ser telegramas, ser despedido, encontrar uma parceira com outro na cama, uma notícia de que você tem 3 dias para morrer, uma batida na porta, um mensageiro. Na parte do setup você contou como o mundo é e agora você vira tudo de cabeça para baixo. O evento que muda a vida do protagonista geralmente vem disfarçado de más notícias. Como na maioria dos beats, o catalisador não é o que parece, é o oposto de boas notícias e ainda assim, no momento em que a aventura acaba, é o que leva o herói à felicidade.
Bit número 5, o debate, das páginas 12 à página 16. É a última chance para o herói dizer isso é loucura. E nós precisamos que ele ou ela perceba isso. Devo ir? Me atrevo a ir? Claro, é perigoso, mas que opção eu tenho? A parte do debate precisa fazer uma pergunta. Em Legalmente Loiras, o catalisador do noivo terminando com a Ellie, rapidamente a leva a uma solução: ir para a faculdade de Direito em Harvard. Mas ela consegue entrar? Essa é uma questão colocada para gerar o debate. E a parte do debate procede para responder como ela consegue responder a essa questão. O bit número 6, a quebra do primeiro ato, na página 25, de acordo com o Snyder. Segundo ele, essa é a parte que ele sempre consulta outros roteiros para ver o que acontece, quando ele está analisando. Ele quer saber se algo acontece, se o roteirista sabe que alguma coisa deveria acontecer, e ele acha que algo grande deve acontecer nessa parte. A quebra do primeiro ato é um momento no qual a gente deixa o velho mundo e procede para o mundo de ponta cabeça, ou seja, a antítese do mundo anterior. Mas justamente porque esses mundos são tão diferentes, a ação de entrar no segundo ato precisa ser algo definitivo. O herói não pode ser seduzido, enganado ou conduzido a entrar no segundo ato. Ele precisa tomar a decisão sozinho. É essa decisão que o torna um herói proativo. Bit número 7, a trama paralela, na página 30. A história paralela da maioria dos roteiros é a história de amor. Ela também é a história que leva esse nome no filme, mas não precisa necessariamente ser uma história de amor. O Snyder acredita que a trama paralela é uma forma de suavizar a obviedade da mudança do ato. Ela dá um respiro para a trama principal. A história paralela é geralmente a apresentação de um novo ramo de personagens. Nós nem sempre fomos apresentados aos personagens da trama nas primeiras páginas da história. Bit número 8, Jogos e Diversão, das páginas 30 à página 55. Essa é a promessa da premissa. É o centro e essência do pôster do filme. É a parte na qual a maior parte dos trailers são baseados. É quando nós não estamos tão preocupados com o progresso da história, já que os riscos não vão ser elevados até o meio, mais ou menos. Estamos mais preocupados em nos divertirmos. Nós tiramos um tempo dos riscos da história e vemos as promessas e não precisamos ver nada além disso. É a exploração do novo mundo. Bit número 9, o meio. Deve acontecer na página 55. No meio da história, ou parece que o herói consegue tudo o que ele quer, mas não é verdade, ou é quando o mundo todo colapsa ao redor do herói, apesar de que é um colapso falso também. E só dá para melhorar de agora em diante. Os riscos ficam maiores no meio. É o ponto no qual a diversão e os jogos acabaram e é hora de voltar para a história. Também é o ponto que você tem uma falsa vitória. A regra é essa: nunca é tão bom quanto parece no meio, ou nunca é tão ruim quanto parece no ponto em que tudo está perdido, que é o bit número 11. Bit número 10. Vilões fecham o cerco, das páginas 55 a 75. Esse é o ponto no qual os vilões decidem se reagrupar e usar a artilharia pesada. É o ponto no qual a dissidência, a dúvida e a inveja começam a desintegrar o time do herói. As forças estão alinhadas contra o herói, internas e externas, e começam a apertar. O mal não está desistindo e não tem como o herói pedir ajuda. Ele está sozinho e precisa continuar. O bit número 11. Tudo está perdido, na página 75. Nesse momento, introduza algo, qualquer coisa que envolva a morte. Funciona toda vez. Seja isso algo verdadeiro ou simbólico, dê pistas de que algo morre aqui. Pode ser qualquer coisa, uma flor em um vaso, um peixinho dourado, uma notícia de uma tia querida que morreu, tanto faz. A razão é que no bit Tudo Está Perdido é o momento Cristo está na cruz. É quando o velho mundo, o velho personagem e os velhos pensamentos morrem. A coisa que simboliza essa morte vai ressoar e fazer com que este bit se torne mais comovente. Bit número 12, A Noite Escura da Alma, da página 75 a 85. Agora você está no meio de um momento de morte dentro da parte Tudo Está Perdido, mas como o personagem se sente a esse respeito? Essa questão precisa ser respondida numa porção pequena do roteiro, entre 5 segundos e 5 minutos. Mas precisa existir e ela é vital.
É o ponto no qual, como o nome sugere, há uma escuridão antes do amanhecer. É o ponto logo antes do herói conseguir entrar no seu caminho, puxando a melhor ideia que vai salvar tudo. Mas nesse momento, essa ideia não está aparente. Nós precisamos estar cientes de que perdemos e não tem saída para conseguir ter essa ideia. Esse é o fundo do poço, um momento rápido de desespero do personagem. É necessário ajudar o personagem a se reerguer. Bit número 13, quebra do segundo ato, na página 85. Tanto na trama externa, a principal, quanto na interna, a paralela, que agora estão interligadas, o herói conseguiu perseverar, passar em todos os testes e cavar fundo para achar a solução. Agora tudo o que ele precisa é aplicar isso. Aqui ele consegue a ideia e a inspiração para resolver as duas tramas, a principal e a paralela. Bit número 14, encerramento, ou finale, das páginas 85 a 110. É o ato 3, é quando tudo precisa ser costurado, quando as lições aprendidas são aplicadas, as tramas principais e a paralela terminam em triunfo para o nosso herói. É para mudar um velho mundo e criar uma nova ordem mundial, graças ao herói que lidera o caminho baseado na sua experiência do mundo invertido, aquele do ato 2. A fonte do grande problema, uma coisa, uma pessoa que precisa ser completamente despachada para que a nova ordem mundial possa existir. Agora, o personagem incorpora o tema. É quando termina a história de amadurecimento do personagem. Bit número 15, na página 110, é a cena final. Como dito no primeiro bit, a cena final deve ser o oposto da primeira cena, como prova da mudança que ocorreu. Se o seu protagonista passou por uma jornada de modificação, essa é a prova visual da mudança do personagem. No próximo vídeo, a gente vai continuar conversando sobre o livro de Snyder. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo. Até o próximo vídeo e boa escrita!